alunos, olá estudantes, olha só, sejam todos bem-vindos para a nossa aula sobre equilíbrio químico. Olha só, para vocês aí está aparecendo na tela, né? A nossa aula hoje, olha, o aprofundamento é corpo, saúde e linguagem, a unidade curricular é corpos em movimento, cultura e ciências e o componente equilíbrio em movimento. E para brilhantar a nossa aula de hoje, exato, a gente tem um convidado, o professor Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Bom dia. Sou o professor Luiz de Química e hoje eu vou dar para vocês aqui o conteúdo de equilíbrio químico. Ok, professor. Então, vamos lá, né? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa aula. Bom, então nós vamos aqui, né? Observar a competência, levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Habilidade do currículo paulista, né? EM 13 CNT 103. O objetivo nosso, retomar o conceito de equilíbrio químico, investigar e analisar a perturbação no equilíbrio químico e investigar e analisar as reações de equilíbrio químico no corpo. Certo? Então, estudantes, anotem, né, as suas observações no seu diário de bordo. Constante de equilíbrio. Ela é um valor, nós vamos falar sobre essa constante hoje, porque ela é o valor matemático, né, o valor numérico que descreve o processo de equilíbrio químico. Como nós sabemos, a química é uma ciência que tem como base a matemática. E para isso nós temos que ter valores matemáticos. E o valor da constante é um valor que nós consideramos adimensional, ou seja, ele é um valor que não tem unidade, porque nós temos a unidade de mol por litro no numerador e no denominador. E aí elas serão anuladas, certo? Então a constante de equilíbrio químico é um valor sem unidade, ou seja, adimensional, obtido pela divisão e a multiplicação das concentrações do produto pela multiplicação das concentrações dos reagentes, ou seja, eu tenho o produto dividido pelo valor do reagente. E aí então logo em seguida eu vou obter o meu valor de constante de equilíbrio que nós vamos representar logo adiante. Então aqui nós temos a reação, né, de produção da amônia. Eu tenho uma molécula de gás nitrogênio, 3 moléculas de gás hidrogênio, que irão produzir 2 moléculas de amônia. No estado gasoso estão todos os meus reagentes. Para que eu então possa escrever essa constante, eu vou me utilizar, né, da letra K maiúscula, e aí lá eu vou colocar, ó, a constante, né, vou colocar a concentração do gás amônia elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do gás hidrogênio elevado ao cubo, que representa o coeficiente estequiométrico dele também, certo? Dividido, multiplicado, né, pela concentração do gás nitrogênio. Professora, aí olha só, quando você fala aí da questão do valor estequiométrico, é aquele numerinho que está ali na frente Esse do número que está H2, aqui na né? frente, né, ele vai vir para cima. Ah, certo? perfeito, então. Então aí, olha, os nossos estudantes que estão acompanhando, então aquele quadrado que está no NH3 é o 2 que estava na frente ali na reação. Então, onde estava 2NH3, o quadrado é aquele 2 que estava na frente, né, professor? Isso, o quadrado é o 2 que estava na frente. Ah, perfeito, certo? Então, muito bom. Então, lá, ó. Vamos explicar a reação, né? Então, aqui, nessa reação, que era a reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio produzindo amônia, nós temos aqui a concentração de amônia, ó, NH3 elevado ao quadrado, representando o produto da reação química, certo? Então, quem está lá do outro lado representa o produto. E as concentrações de gás hidrogênio, né, elevado ao cubo, que é o número que estava lá na frente, e gás hidrogênio, representando os reagentes. Então, numa reação química, nós temos 2 reagentes, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos sempre 2 reagentes que vão se combinar produzindo um produto. Ou nós temos alguns casos de reações também que nós podemos ter um único reagente, que pode ser um processo de decomposição, né? Nós temos um único reagente que será decomposto em 2 ou mais produtos, tá certo? Então vamos no nosso próximo slide. Olha lá. As constantes de equilíbrio, elas podem ser em função da concentração ou da pressão, certo? Nós podemos ter constância de equilíbrio nessas 2 formas. Então,
quando eu tenho a constante de equilíbrio em função de uma concentração, todos os produtos que estejam no estado líquido e no estado gasoso deverão ser escritos dentro dessa constante de equilíbrio, certo? Aqui embaixo eu coloquei a constante em função da pressão, que nós chamamos de Kp. Então aqui na constante em função da pressão só irão entrar produtos no estado gasoso, porque até mesmo não tem como eu medir pressão, né, de íons e não tem como eu medir pressão de sólidos, tá certo? Então as nossas duas formas de escrever constante de equilíbrio são essas aqui, né, a princípio. Então, constante em função da concentração, a Kc, relaciona tanto reagentes e produtos gasosos quanto produtos que estejam no estado líquido. Constante em função da pressão relaciona todos, né, os reagentes e produtos no estado gasoso. Está bem? Próximo slide. Então, o que é importante nós lembrarmos? É importante lembrar que na constante Kc só escrevemos produtos e reagentes que estejam no estado gasoso e líquido. Então, constante Kc, constante em função da concentração, só vai entrar aquilo que está no estado líquido, gasoso ou aquoso, certo? Constante Kp em função da pressão, só escreveremos produtos no estado gasoso. Não poderemos escrever em nenhum dos tipos de constante, né, reagentes e produtos que estejam no estado sólido, porque no sólido as partículas que formam ele estão muito próximas e organizadas. Então não vai ter como você medir concentração, porque a medição de concentração ela está relacionada à liberdade de partículas, né, que estão em um sistema químico qualquer. Está bem? Então, olha lá, sólidos não entram nessas constantes, porque as suas concentrações não variam e a pressão não exerce sobre eles influência em função de sua organização alta. Então, um sólido está muito organizado. Agora, uma coisa que nós temos que lembrar, né, que é importante falar, é quando nós falamos do vidro. Ah, mas o vidro ele é um sólido? Nós não podemos considerar um sólido, certo? O vidro é um material que está no estado líquido, que quando nós medimos o grau de desorganização dele, ele não se aproxima de um sólido, certo? Muito bem. Então aqui nós temos um exercício para ser feito, né? Escreva a constante de equilíbrio para a reação de produção do ácido iodídrico. Então eu vou deixar isso aí de exercício para o momento da interação, certo? Vamos dar um tempo de interação para os estudantes poderem resolver isso aí. Olha só, professor, né? Então, enquanto isso, né, os nossos professores, estudantes também aí estão aí interagindo com a gente. E aí, professor, nesse caso, né, ali, por exemplo, no nosso exercício, né, que você deixou aí para os nossos Sim. estudantes, eles vão ter que fazer ali a constante, a de pressão ou é a constante de concentração Ali, ou tanto faz? Ali entra as duas constantes, entra tanto a constante em função da pressão, quanto a constante em função da concentração. Portanto, nós temos Kp igual a Kc, nesse caso, porque todos estão no estado gasoso. Olha só, então o professor já Certo? deu uma dica aí, né, para os nossos estudantes, que aí a constante de concentração e de pressão vai ser a mesma nesse caso, né? Vai ser escrito É só da relacionar mesma os forma. valores, né, colocando nos devidos lugares os produtos e os reagentes do nosso processo reativo, na produção do ácido, né, ou gás iodídrico. Perfeito. E aí, professor, se você puder já ali ajudar então os nossos alunos, que hoje eles estão um pouquinho tímidos, mas se você puder ajudar então os nossos alunos a respeito aí da concentração, Vamos né, lá, como é que então. escreve, por favor. Vamos iniciar, né? Então eu tenho a constante, né, em função da concentração, que será igual a constante em função da pressão. Por que Kc será igual a Kp? Será igual, pois todos os componentes da reação estão no estado gasoso.
estão no estado gasoso. Portanto, constante Kc igual Kp, né, será produto sobre os reagentes. Então, será concentração de HI elevado ao quadrado, que é o número do coeficiente estequiométrico que está aqui na frente, certo? Dividido pela concentração de hidrogênio, né, vezes a concentração de iodo gasoso. Tá certo? Então, quando não tenho valores aqui atrás representados, isso significa que eu tenho 1. E tudo que existe na matemática, né, está elevado a 1, dividido por 1 e multiplicado por 1. Certo? Então, essa é a nossa constante de equilíbrio para a produção do ácido iodídrico a 500 graus Celsius. Certo? Muito bem. Professora, acho que aí foi tranquilo, né, para os nossos estudantes com relação à constante, né, tanto de pressão quanto a constante também de concentração. E aí, professor, tem mais alguns outros exemplos? Vamos dar um exemplo da decomposição do carbonato de cálcio, né? Um processo de calcinação que nós vamos fazer. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, então. Deixa eu precisar de uma tela limpa. Bom, enfim. Vamos colocar aqui um exemplo, né, de calcinação. Eu tenho aqui a reação de carbonato de cálcio, CaCO3 no estado sólido, certo? Sendo calcinado e produzindo óxido de cálcio, né, mais gás carbônico, que está no estado gasoso, certo? Aí, professor, e aí eu acho que os nossos alunos vão ficar, né, mais confusos, justamente porque a gente tem sólido e gás, né? Então eles têm que lembrar a respeito disso, né, também. Nessa reação nós temos sólidos e temos gases. Isso significa que nós devemos guardar na nossa mente que sólido não entra em constante de equilíbrio, nem em função da pressão, nem em função da concentração. Nós escrevemos constante de equilíbrio somente para reagentes e produtos que estejam no estado líquido ou gasoso, porque eles variam concentração e variam volume, né, em virtude da liberdade das partículas que compõem o sistema. Então, nesse caso aqui, vai ficar uma constante muito fácil de eu ser escrita. Se ele está sólido, ele já vai, né, sair fora da nossa constante. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso também dizer que Kc e Kp são iguais. E eu tenho somente a concentração do gás carbônico, né, do dióxido de carbono, certo? Sendo representada na minha constante. Tá bem? Lembrando que nunca vai entrar reagentes e produtos que estejam no estado sólido, porque a partir de cálculos realizados por meio da concentração, né, ou por meio da pressão do gás carbônico no sistema, o que vai ocorrer? Eu consigo fazer cálculos e determinar a quantidade, por exemplo, que eu tinha de carbonato de cálcio, né, ou de óxido de cálcio. Está bem? É isso. Ah, muito bom, então, professor. Aí algumas perguntas que os nossos alunos podem fazer justamente é a respeito, por exemplo, desses números que vêm ali, olha, junto com o CO2 ou com o KCO3. O que significam esses números, né? Os nossos alunos podem estar perguntando. Exatamente. Então, esses números que nós temos aqui embaixo, ó, representa a quantidade, né, do elemento químico que foi utilizada na hora desse elemento ser produzido pela natureza. Certo? Então, aqui embaixo, quando não tem nenhum número, significa que eu tenho 1, certo? Todos aqui têm 1, só que não precisa representar, ok? E aqui embaixo também eu tenho 1, certo?
Perfeito. Então aí seria a quantidade, por exemplo, de oxigênios Isso. que faz parte, então, da Exatamente. molécula do KCO3, por exemplo. Então eu Isso. tenho 3. Aí seriam átomos mesmo? 3 átomos Isso, de oxigênio? são 3 átomos de oxigênio, um átomo de carbono, um átomo de cálcio, certo? E aqui eu tenho só um átomo de cálcio, um átomo de oxigênio, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio formando o gás carbônico. E a quantidade que eu tenho desse lado, ela deve ser igual à quantidade de todos que eu tenho deste outro lado, certo? Certo, então aí por isso, né, que a gente chama mesmo de equilíbrio, né? Equilíbrio Porque químico. que a quantidade de reagentes e produtos, né, tem que ser então iguais, né? Tanto no início quanto no final, a quantidade ali de reagentes e produtos precisa ser igual. Agora, professor, se a gente não tem, por exemplo, quantidades de produtos iguais, a gente precisa então balancear essa reação, digamos assim. Isso. Quando nós não temos, né, as quantidades de reagente igual à quantidade de produto, aí nós teremos então que fazer o processo de balanceamento, né, ou equilibração da minha reação química. Eu tenho essa necessidade, porque eu não posso ter uma reação desequilibrada, senão nós vamos ferir o princípio da conservação de massas, né, que foi determinada pelo senhor Antoine Laurent de Lavoisier, quando ele disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele estava falando a respeito da lei da conservação das massas. Tudo que eu tenho no começo de uma reação é obrigatoriamente necessário que eu tenha do outro lado dessa reação, porque nada foi perdido. O que acontece com a matéria na natureza é que ela passa por transformações acompanhadas por variações energéticas, porém a massa ela sempre se manterá igual a do início da reação, igual a do produção de produtos, certo? Então, quantidade de produtos deverá ser igual à quantidade de reagentes ou vice-versa, porque nós temos, né, setas que mostram reação direta e reação inversa. Então, não importa o lado que isso aqui está acontecendo, certo? Uma reação química, a gente tem maneira de definir, né, o lado direto e o lado inverso. Mas, na verdade, a gente não pode se apegar muito nisso, porque eu não sei qual que é o objetivo da natureza naquele momento. Porque a natureza pode estar combinando óxido de cálcio com gás carbônico, né, para produzir o carbonato de cálcio. Ou pode estar havendo uma decomposição desse carbonato, por exemplo, num processo de vulcanismo. Isso acontece com muita facilidade, certo? Então aí nesse caso, professor, eu tenho aí uma reação reversível que os nossos alunos já estavam vendo anteriormente a respeito de reações reversíveis e irreversíveis. Nesse caso, nesse exemplo, é uma reversível. Isso. Na verdade, todas as reações químicas, né, elas são reações reversíveis. Nós não podemos falar que existem reações irreversíveis, né? Porque senão nós vamos estar ferindo a lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, a entropia, quando o meu sistema atinge um grau máximo de caos para que ele possa então se reverter e tentar organizar-se de novo. Então todas as reações que existem, elas são reações reversíveis. Elas podem ser revertidas a qualquer momento, tá certo? Depende do tipo de variação energética que nós fizermos, tá bem? Perfeito, professor, muito bom, né? Acho que os nossos alunos, os nossos professores que estão aí nos acompanhando conseguiram captar então aí a essência a respeito aí do equilíbrio químico. Então, olha só, pessoal, agora então, né, a gente vai chamar o nosso momento de interação, vocês vão participar com a gente, vai rodar aí a vinheta que vocês já conhecem e a gente então já volta, pode rodar a vinheta.